Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje nós vamos falar da reta numérica. Está lá no livro de vocês, na página 89, certo? Então aqui eu coloquei aqui uma reta numérica, né? A reta numérica vocês já conhecem, né? Quando nós estudamos lá o conjunto dos números inteiros. E agora nós vamos falar da reta numérica com os números racionais. Tá? Mas antes disso, vamos relembrar aqui, ó, quais são os números naturais, né? Que é o primeiro conjunto numérico que a gente estuda. Né? Os números naturais são aqueles números que geralmente você usa para contar, né? Contar alguma coisa. Então, a começar do zero, né? 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Então, vamos colocar aqui, ó, fazer uma representação dos números naturais, que é representado por esse símbolo, né? Esse Nzinho. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim sucessivamente, ok? Essa reticência aqui, ó, esses 3 pontinhos, significa que eles são infinitos, tá, gente? Então, esses são os números naturais. Tá? E onde eles ficam aqui na reta numérica? Né? Então, a reta numérica, a gente começa aqui do zero, né? Que é o ponto de partida. Então, aqui para a direita, nós temos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui segue, ok? Então, aqui nós temos os números naturais na reta numérica. E depois também, ó, nós temos o conjunto dos números inteiros, tá? E os números inteiros, eles compreendem, o conjunto dos números inteiros compreende os números negativos e os positivos, tá? Então, eles são aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok, pessoal? E aqui segue também, ó, pro infinito aqui, tá? Então, eles são infinitos tanto para o negativo quanto para o positivo, certo? Então, esse aqui, ó, é o conjunto dos números inteiros que nós já estudamos também. E onde eles estão aqui na reta real? Na reta numérica, né? Então, para lá nós já temos os naturais. Agora aqui, ó, para a esquerda nós temos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, né, gente? E assim sucessivamente. Ok? Então, aqui, ó, nós já temos o conjunto dos números naturais e os números inteiros também aqui na reta numérica. Tá? Lembrando que os inteiros, o conjunto dos números naturais, também são números inteiros. Ok? E agora nós vamos ver, né, o conjunto dos números racionais. E o que são os números racionais? São todo aquele número, né, que eu posso escrever ele em forma de fração, em forma de uma divisão. Tá? Por isso que ele é representado com esse símbolo aqui, ó, a letra Q, porque vem de quociente. Né? Então, todo número que eu posso escrever em forma de quociente, ele é um número racional. Como, por exemplo, o número 2, né? Ele é um número racional, por quê? Porque eu posso escrever ele em forma de fração, né? Eu posso colocar um aqui embaixo, se eu quiser colocar um aqui, vai ficar 2 sobre 1, né? Que 2 dividido por 1 é igual a 2, tá? Então, o 2 é um número racional, ok? 1/2 é um número racional, certo? 0,5, né? É um número racional.
Por quê? É um número decimal, né? E eu posso representar ele em forma de fração. Eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo 5 décimos, ok? Ainda posso escrever como, por exemplo, 11 sobre 4, tá? Também aqui, ó, é um número racional, né? Então tem tantos outros números racionais, né? São infinitos, né, também. Tá? Então, todo número que eu posso escrever em forma de fração, ele é um número racional. E agora, como nós vamos localizar um número racional aqui na reta numérica? É o número 2. Se eu quiser localizar ele aqui, é fácil, né? Que eu venho aqui, ó, onde ele está aqui, o número 2. Agora, um meio. Onde é que ele fica aqui na reta numérica? Tá? Então, aqui nós temos uma fração, ó, onde o numerador, vocês lembram disso, né, gente? O numerador é esse número que fica aqui em cima, tá? O de baixo é o denominador. Então, sempre que temos uma fração própria, onde esse número de cima, o numerador, é menor do que o denominador, então esse número ele vai ser, ó, menor que 1, tá? Então ele vai estar aqui, ó, entre o 0 e o 1, tá? Esse 1 meio, ele vai estar aqui entre o 0 e o 1, tá? Então isso significa que você vai pegar essa parte aqui, ó, esse intervalo entre 0 e 1, e vai dividir em duas partes, ó, tá? Que foi essa fração aqui, esse número aqui indica, né, em quantas partes foi dividida. Então, vamos dividir aqui em duas partes, ó, mais ou menos aqui, ó, né? Vamos dividir no meio. Então, esse número 1 meio, ele vai estar exatamente aqui, tá? Ele vai estar aqui, ó, 1 meio, ok? Então, eu vou chamar esse ponto aqui, vou chamar aqui de ponto C, né? Vou dar um nome aqui para esse ponto. Ele vai estar exatamente nesse ponto. Ok, pessoal? E esse ponto C, ele é chamado de imagem geométrica, tá? Vou até colocar aqui em cima. Esse ponto C, ele é chamado de imagem geométrica. Imagem geométrica, ok? E esse 1 meio, tá? Esse 1 meio aqui, ó, ele é chamado de abscissa do ponto C, tá? É chamado de abscissa do ponto C, ok? Vamos fazer mais uma localização aqui, ó. Vamos localizar aqui esse 11 quarto. Agora aqui vocês observam o seguinte, ó, que o 11 é maior que o 4, tá? Então o numerador aqui, ó, ele é maior do que o denominador, ok? Então, se ele é maior do que o denominador, esse número aqui ele vai ser um número maior do que 1, tá? Ele vai ser maior do que 1. Como fazemos para localizar ele? A gente pode transformar isso aqui em... Essa aqui é uma fração imprópria, né, gente? Chamada de fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Então, a gente pode transformar isso aqui em um número misto, ou a gente pode transformar em um número decimal, tá? Transformar em um número misto, a gente vai fazer o quê? Você vai pegar esse 11, dividir por 4. Vamos ver aqui, vamos fazer do lado aqui, ó. 11 dividido por 4. 11 dividido por 4 aqui vai dar 2, né? 2 vezes 4, 8.
para chegar em 11, 3. Então, vai sobrar 3 aqui. Tá? Então, isso significa que nós vamos ter 2, vamos ter 2, 3 quartos, né? Então, vai sobrar 3, ó. Você vai pegar aqui o 4, tá? Você vai pegar o 4, vai colocar aqui, certo? O 2, você vai colocar aqui, ó. E o que sobrou aqui, você coloca aqui, ok? Então, isso significa que nós vamos ter 2 inteiros mais 3 quartos, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Quando você for transformar de novo em uma fração imprópria, você vai multiplicar aqui, ó, tá? Você multiplica aqui e depois soma com esse aqui, tá? 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Daria 11 quartos, que é essa fração aqui. Tá? Então, aqui nós transformamos em um número misto, tá? 2 inteiro mais 3 quartos. E aonde que ele vai estar aqui, ó? Na reta numérica. Se tem 2 inteiro, ó, vai ser aqui, ó. 1, 2. Tá? Então, ele vai estar aqui entre o 2 e o 3. Tá? Só que nós temos 2 inteiro mais 3 quartos, mais um pedacinho. Então, quer dizer que esse pedaço aqui de 2 para 3, nós vamos dividir em 4 partes iguais. Vamos pegar aqui e dividir, ó. 3, 4, né? 4 partes iguais. Entendeu? Então, dividimos aqui em 4 partes iguais. Então, nós vamos pegar 3 dessas partes, ó. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos nesse ponto. Entendeu? Então, esse 2 inteiro e 3 quartos vai ficar mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. 2 inteiro e 3 quartos. Que o espaço aqui tá pequenininho, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem aí. Então, vai ficar exatamente nesse ponto. Tá? Então, se eu chamar aqui de um ponto P, chamar esse ponto P, né? O que significa isso? Esse ponto P vai ser a imagem geométrica, a mesma coisa daqui, e esse 2 inteiro e 3 quartos, que é a mesma coisa que 11 quartos, tá? É a mesma coisa que 11 quartos, vai ser a abscissa do ponto P. Ok, gente? E outra forma também, se você não quiser transformar aqui, ó, em número misto, você pode continuar a continha aqui, por exemplo. Aqui sobrou 3, como 3 não dá para dividir por 4, você acrescenta um zero aqui e uma vírgula aqui, ok? Agora aqui ficando 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, 2. Sobrou 2 aqui. 2 não dá, você acrescenta o zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, deu 2,75. Tá? Então, isso aqui, ó, também vai ser igual a 2,75 quando você transformar em um número decimal. E onde fica o 2,75 aqui na reta? Ele vai ser maior do que 2, né? E menor do que 3. Ó. Maior do que 2 e menor do que 3. Então, ele vai ficar aqui, ó, na mesma posição. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa representação aí da reta numérica. Ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham aí entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês, né, pergunte aí para a gente estar solucionando.